E aí galera, hoje vamos falar de uma das áreas mais importantes na área de game design, o game design gerencial. Eu sei que eu falo que todas as áreas são importantes, mas realmente elas são importantes, mas a gerencial ela tem uma importância maior por conta da organização de um projeto. O game design gerencial é a pessoa que tem um papel de gerenciar o projeto, cuidar das documentações, guiar a equipe dentro dos projetos, utilizar as melhores ferramentas de apoio, criar o GDD, que é o documento que contém todas as informações relevantes dentro do jogo, temática, mecânica, plataforma, inimigos, level, entre outras informações. E também ele é responsável por testar o jogo. A gente vai ver as melhores ferramentas para utilizar no seu projeto. Vamos entender também como fazer um fluxograma que funcione para seu jogo. E a parte importante de falar sobre o GDD agora é que nos vídeos anteriores eu expliquei todas as áreas do game design. Caso não tenha visto, confere aí no card que vai estar aqui acima para entender melhor como funciona esse tema. Antes de começar, eu gostaria de pedir, caso você queira ser game designer também, considere se inscrever no canal Aprendendo a Criar Jogos. Aqui temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta, às 7h50 da manhã. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Para começar, vamos falar de algumas ferramentas muito úteis que você pode e deve utilizar para agilizar o desenvolvimento do seu projeto. Usar as ferramentas certas pode organizar melhor o seu projeto e, consequentemente, vai facilitar o processo do seu projeto. Isso vai aumentar a eficácia do seu trabalho que você precisa fazer dentro do projeto, porque a organização é fundamental para a otimização do seu tempo. Pessoas desorganizadas geralmente demoram mais para concluir uma tarefa do que pessoas organizadas. E essas ferramentas são úteis tanto para projeto individual, que é o ponto aqui desse canal, quanto para projeto coletivo, pois fazem um projeto fluir mais rapidamente por conta da organização. As melhores ferramentas que você pode usar no seu projeto gratuitas é o Graphic Writer, o LibreOffice, o Word Online, que é a minha preferência, e o Google Drive. Eu tenho preferência pelo Word Online e o Google Drive. Nunca usei o Graphic Writer e tive pouca experiência com o LibreOffice, mas são ótimas ferramentas também, pelo que vi. Para organizar tarefas, você pode usar as ferramentas Trello, que eu já usei muito e estou retornando a usar agora. Inclusive vou mostrar um pouco dela, que eu achei muito interessante usar ela no formato que eu vou mostrar para vocês. A Asana eu nunca usei, mas todo mundo fala que é uma ótima ferramenta. O Evernote também já usei bastante, porém hoje não uso mais. E a ClickUp, que é atualmente uma das minhas favoritas. Inclusive todas as minhas ideias de vídeos e tudo mais tá lá na ClickUp. É sempre bom anotar, meio que fazer uma to-do list para usar de parâmetro como suas metas para concluir um certo jogo. A Trello é muito útil, pois tem uma interface simples, só de arrastar e soltar. E eu vou criar mais ou menos uma ideia para vocês entenderem como isso pode ser funcional. Beleza, galera, aqui eu tô na Trello, né? Essa é a interface principal quando você cria os seus quadros aqui. Para criar os quadros é bem simples. Já aparece aqui algumas, quando você entra nessa tela fica mais ou menos aqui, você cria um quadro, um novo quadro. Como eu já tenho um quadro aqui, eu vou criar aqui, ó, criando um jogo que eu criei especificamente para isso. Vamos supor aqui, galera, que você está num processo inicial de criação de jogo, né? Então você vai criar o enredo do jogo. Você vai criar personagens. E vamos deixar só esses dois aqui. Uma função interessante, por exemplo, que eu gosto aqui na Trello, é usar aqui, ó, editar etiquetas. E nessas etiquetas você pode nomear elas. Pode deixar um pouco mais verde também, tá vendo? Por exemplo, como esse aqui faz parte da história, eu vou deixar uma cor mais clean. Vou botar um azul aqui, esse azulzinho fraco. E vou colocar o título como história. História. Olha lá, pronto. Tá aqui, história, salvo. E aqui, criar o personagem também pode se encaixar tanto em história quanto na modelação, né? Mas eu vou colocar aqui a etiqueta para mostrar que é para criar história, tá vendo? E aí vamos lá, criar script de dano, criar script de mundo. E aí já é uma coisa mais voltada à programação. É bem útil também. A gente pega aqui, vamos pegar essa parada aqui, dessa cor. Cor de programação para mim é verde. Pra mim é verde, acho que verde fica melhor. Programação. Pronto.
E aí eu chego aqui e deixo as tags aqui, tá vendo? Essas etiquetas. É uma parada bem útil, dá para se organizar bastante. E aqui o que é que acontece? Como você tem que fazer as coisas por etapa, não é bom você fazer as coisas de duas coisas de cada vez, que tipo, não é bom você ter multitarefa. Você faz o seguinte, ó, você vê que aqui ele já vem como padrão essas três paradas aqui, ó, a fazer, em andamento e concluído. Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, vou criar o enredo do jogo, pá, joguei aqui em andamento. Sempre quando eu voltar aqui para me nortear, eu vou saber o que é que está em andamento e o que eu tenho que focar. Entendeu? Quando tiver concluído, vamos supor, criei script do mundo, já fiz aqui, já passou pelo andamento, já tá aqui, já tá concluído o script do mundo. Isso aqui é um exemplo. Então você tem que pegar esses vídeos que eu fiz, analisar eles, estudar direitinho para usar de parâmetro para você fazer essa parada aqui dentro da Trello. É bem útil, muito útil mesmo de você fazer. Eu gosto bastante dessa parada aqui. A parte chata é que eu não sei se dá para deletar direito, eu sempre só usei essas partes básicas aqui. Então eu não tenho muita certeza. E é bem simples você manipular o que você está fazendo, é só arrastar e soltar. Muito simples mesmo. Depois eu vou dar uma estudada a mais para eu, sei lá, fazer uma automação aqui, botões, regras, relatórios de e-mail, tal. Quem sabe a gente pode fazer isso. E outra coisa bem legal, se você compartilhar aqui, você pode colocar uma pessoa para te ajudar. Por exemplo, aqui sou eu também, né? Aí eu vou lá, compartilhei, pimba. E aí, como vocês podem ver, já tem eu e eu mesmo aqui, né? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês entendam bem como é que funciona essa parada da Trello, que vai te ajudar muito a você se organizar dentro da criação do seu jogo. E é isso. Outra dica importante é usar controle de versões para salvar o seu progresso na nuvem. Vamos supor que você tem um problema com o seu computador e precise formatar. Caso você só tenha o seu projeto salvo no computador, você vai perder tudo. E isso é péssimo, porque pode significar que você perdeu meses de trabalho ou até mesmo um ano. Então busque sempre ter um local para salvar os seus dados de progresso do seu jogo. E existem diversas formas de fazer isso. Tem o Mega, tem o Dropbox, tem o Google Drive. Tem a GitHub, que é muito usado principalmente para isso, tá? E também tem a Bitbucket, né? Que também é muito usado por desenvolvedores. Se você trabalhar com controle de versões, você pode ficar despreocupado com isso, pois você sempre terá um backup do seu código e do projeto. E o mesmo vale para o código fonte. Sempre salve ele na nuvem para garantir que nada atrapalhe o progresso do seu jogo. Agora vamos falar um pouco sobre o fluxograma, né? Uma ótima ferramenta para criar fluxogramas é uma que eu uso, que o nome é MindMeister. Mas recentemente eu já encontrei uma que deixa tudo salvo na nuvem pelo Google Drive, chama Draw.io. É só pesquisar aí no Google que você vai encontrar ela no primeiro link. É uma ferramenta bem simples e limpa de se trabalhar. E amanhã a gente vai ver como é que vai fazer um fluxograma em um vídeo específico sobre isso, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Me diz aqui embaixo o que você achou. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos a mais pessoas que queiram também aprender a criar jogos e valorizar o mercado brasileiro de jogos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.